Você já sentiu o tempo passando rápido no momento de muita diversão e se arrastando, levando uma eternidade numa aula chata ou na fila do banco? Por que o tempo passa mais rápido na volta de uma viagem em comparação com a ida? Será que os transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade, estão associados a alterações na nossa percepção de tempo? Yes, science! Yes, Science! Está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica e experimental da Universidade Federal de Uberlândia, a nossa querida UFO. O episódio de hoje é sobre a percepção da passagem do tempo. Eu sou o Pedro. Eu sou o Thiago. E eu sou a Juliana. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Yes, Science Podcast. O tempo é uma das grandezas físicas fundamentais definidas pelo Sistema Internacional de Medidas. No entanto, sua definição, sua natureza e suas características são alvo de debates há séculos por muitas áreas do conhecimento. Por exemplo, na filosofia, já se discute a existência do tempo em relação a nós, seres humanos. Então vão existir duas perspectivas. A primeira, que a gente vai chamar de A, sugere que o tempo e o espaço são dimensões distintas, diferentes, e que a passagem de tempo vai ocorrer independente da nossa existência, da existência humana. E a B? Já a outra teoria, vamos chamar de B, defende que não tem diferença entre as dimensões temporal e espacial e que elas vão compartilhar propriedades e características, sendo a passagem de tempo, então, compreendida como uma experiência psicológica, criada a partir das mudanças materiais percebidas nos nossos sentidos. Pois é, mas para além, desse campo da filosofia, a gente pode falar um pouco sobre a física, que ela já demonstrou, que o tempo ele passa mais rápido em um lugar do que no outro. Por exemplo, o tempo ele passa mais rápido na montanha do que em relação ao nível do mar, Essa é uma predição da teoria da relatividade, do Einstein, que ela só pôde ser comprovada depois de várias décadas, com o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, que foram suficientes para encontrar essas diferenças que são mínimas, muito pequenas. Então essa é uma conclusão muito importante, O tempo ele acaba passando em velocidades diferentes a depender do lugar. Então, à primeira vista pode ser uma coisa muito estranha, Mas na real é que é isso mesmo. Uma pessoa que vive na praia, ela vai envelhecer menos do que uma pessoa que vive na montanha. Então a gente pode desistir da ideia de mudar para o Himalaia e para as praias de Malibu, não sei. Pode ser, cara. Aí você vai envelhecer muito mais devagar, Muito mais não, Acho que é uma diferença muito mínima, É uma diferença muito mínima, mas igual, a gente só fica viajando um pouco, nessas possibilidades. Vários filmes aí, roteiros que foram pensados. Então, antes que todo mundo faça as malas e vai morar no litoral, escuta outra observação que a gente vai fazer aqui, de acordo com a física. A gente só consegue diferenciar o passado e o futuro pela existência do calor. Por quê? Porque é muito mais provável que o calor ele passa do mais quente para o mais frio. Então, é só assim que a gente consegue estabelecer o que vem antes do que vem depois, pela existência do calor. Aí, se você tem interesse pela física e esses assuntos, a gente deixa de indicação, os livros do físico italiano Carlo Rovelli, que ele escreve de um jeito super didático, muito fácil de entender. Mas, antes de entrar no negócio do tempo para psicologia, a conclusão é o seguinte: o tempo ele é muito diferente do que a gente imagina, Rapaz! Mas na psicologia, Juliana, o que ela tem a nos dizer sobre o tempo? Então, para a gente falar sobre o tempo numa perspectiva da psicologia experimental, a gente precisa separar 3 processos distintos. O primeiro processo é a habilidade de estimar o tempo, ou seja, o quão bons nós somos para dizer quanto tempo passou. E aqui a gente precisa esclarecer que esse intervalo que a gente estima pode ser desde alguns segundos, milésimos de segundos, minutos, até horas e dias, envolvendo o ritmo circadiano e o ciclo vigília-sono. O segundo processo é a perspectiva temporal, ou seja, as nossas noções de passado, presente e futuro. E aqui a gente ressalta 2 observações interessantes sobre a nossa perspectiva temporal. A primeira delas é que o tempo parece passar mais rápido à medida que envelhecemos. Isso acontece porque as medidas de tempo vão ficando menores em relação com o tempo total vivido.
Ou seja, para eu que já tenho 21 anos, um ano para mim é bem menos do que quando eu estava lá no fundamental, tinha meus 10 anos, um ano parecia ser muito mais longo, né? Isso, da mesma forma que um ano para uma pessoa de 60 anos vai passar, né? Bem mais rápido do que para mim. Muito mais rápido do que, sei lá, você que tem 21. É isso. Exatamente. Outra observação interessante é de que eventos futuros são psicologicamente percebidos como mais próximos do que eventos passados, mesmo que se utilize uma mesma unidade de tempo, seja dias, meses, anos, entre outras. Uma hipótese explicativa para essa simetria é que a nossa experiência subjetiva de movimento através do tempo, ou seja, a impressão de que os eventos futuros se aproximam de nós e os eventos passados se afastam. Muito doido isso. Muito doido. Por fim, o terceiro processo é a nossa consciência do tempo, também chamada de percepção da passagem de tempo. Essa percepção está ligada às nossas experiências de perceber o tempo passando mais rápido ou mais devagar em determinadas situações. Esses três processos que a gente falou aqui estão interligados, mas com fins didáticos a gente pode estudar, conversar sobre eles separadamente. E nesse sentido a gente pode falar de um fenômeno bem interessante que acontece, que é o paradoxo das férias. Que é da seguinte forma: quando nós estamos de férias, nós fazemos várias coisas interessantes, podendo ser viajar, colocar em dia várias séries que a gente queria acompanhar. E quando a gente está de férias, esse tempo é percebido como se tivesse passado muito rápido. Mas quando a gente lembra dele, parece que as férias duraram bastante tempo. Uma eternidade. Isso acontece porque quando a gente está em um momento que é subjetivamente bom, eu estou gostando daquele momento, ele vai passar mais rápido. Mas a recordação dessa memória se dá através de eventos separados. Ou itens. Então, como acontecem vários desses itens, vários desses eventos nas minhas férias, quando eu for lembrar, eu vou lembrar de vários desses. Então, eu vou ter a percepção de que o tempo nas minhas férias foi bem mais demorado quando eu olho para o passado. Porque você fez muito mais coisas nas suas férias, né? Você fez várias coisas, então você vai ter várias coisas para lembrar. Um exemplo contrário disso, quando eu não faço nada, é quando eu estou numa fila de banco, por exemplo. Estou lá esperando uma eternidade sem fazer nada. Hoje em dia, muitas pessoas ficam no celular, né? Apesar de ter uma lei que proíbe ficar no celular no banco. Mas se eu estou na fila sem fazer nada, durante aquele tempo vai parecer que eu estou uma eternidade naquela fila. Vai parecer muito chato, vai demorar muito tempo. Mas quando eu me lembrar, não vai ter muitos itens para me lembrar dessa passagem na fila do banco. Então, quando eu me recordar deste momento, ele vai ter parecido muito mais rápido. Por isso é um paradoxo. Quando eu vivo aquela situação, ela pode ser experienciada como sendo mais rápida, mas quando eu me recordo dessas férias, por exemplo, ela é percebida como sendo muito mais longa. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque você tá na fila do banco, né? Então não tem muito pra onde a sua atenção fluir, né? Digamos assim. não acontecem muitos eventos. Exatamente. Por isso que quando a gente vai recordar, a gente pensa, nossa, passou muito rápido. Em outros episódios a gente já falou de percepção, né? E ela acontece por diferentes receptores sensoriais do nosso corpo. Só que a percepção do tempo não acontece por nenhum órgão. Mas e aí, então como que a gente percebe essa passagem do tempo? Então, não existe nenhum órgão, né, responsável nesse sentido, mas a gente pode falar sobre modelos, né, para essa percepção do tempo. Então, é sugerido que essa percepção, que é subjetiva do tempo, ela esteja relacionada a algum tipo de relógio interno biológico, né? A gente vira e mexe e fala, né? Ai, meu relógio biológico, né? Então, esse seria tipo um modelo para a gente explicar a percepção do tempo. Então, né, a gente pode falar que, a partir de uma concepção mais antiga, que o relógio interno ele seria composto por duas coisas, né? Por duas estruturas. A primeira delas é o oscilador, que ele emitiria, né, constantemente pulsos ou sinais. O que seriam esses pulsos ou sinais? Seriam unidades de tempo e uma taxa específica. Então essas unidades de tempo, que são os pulsos, elas seriam enviadas para o segundo componente,
que é o acumulador. Então o acumulador vai receber esses pulsos, né, da questão do oscilador e aí vai dividir eles todos em eventos. Então, para a gente fazer uma estimativa do tempo, nossa, quanto será que passou, né? Quanto tempo será que passou? A gente utilizaria a quantidade de pulsos gerados pelo oscilador que chegariam ao acumulador e faria, né, uma comparação com as referências que estão armazenadas na nossa memória de trabalho e na nossa memória de longo prazo, porque a gente vai aprendendo isso, né, por meio da vida, à medida que a gente vai vivendo. Então, né, além do modelo do oscilador do acumulador, existe também, né, mais um componente que seria um portão que controlaria a transferência de pulsos entre esses componentes, né, entre o oscilador e o acumulador. Mas pesquisas mais recentes, né, descreveram também que existe um substrato neural de cada um desses componentes. Ou seja, a gente pode falar a partir de termos orgânicos, né, fisiológicos, não é só um modelo, um construto teórico, né, puramente teórico. Outra coisa, né, se vocês tiverem curiosidade sobre esse modelo do relógio, dê uma olhada ali nas nossas redes sociais, né, no Instagram, porque lá você vai poder encontrar uma representação gráfica desse modelo, né, do relógio interno e das áreas cerebrais que são envolvidas nesse processo. Mais uma coisa que é importante a gente destacar é que esse modelo oscilador-acumulador, ele ainda é uma referência, né, que é a mais utilizada nas pesquisas empíricas. Só que existem muitas críticas, né, em relação a ele e justamente por isso outros modelos estão sendo propostos, né, e pensados ultimamente. Então, mas o que afeta, Thiago, esse funcionamento do relógio interno? Porque tem que ter alguma coisa, né, que afeta ele. Então, né, isso, se ele é afetado, consequentemente vai fazer que a nossa percepção da passagem do tempo ela acelere ou diminua, né, a velocidade. Então, as pesquisas mostram principalmente dois fatores que vão afetar essa nossa experiência com o tempo. O primeiro deles é a atenção, ou a função cognitiva da atenção. Isso tem a ver com aquela questão do portão, né, que existe entre o oscilador e o acumulador. É isso que a gente vai explicar. Então, a atenção vai controlar a abertura e o fechamento desse portão. Então, vai definir a quantidade de pulsos que é transferido do oscilador para o acumulador. Então, quando a nossa atenção é direcionada para a passagem do tempo, então, por exemplo, quando a gente quer que algo comece ou termine logo, esse portão vai se abrir. Então, vai permitir que esses pulsos omitidos pelo oscilador sejam direcionados ao acumulador. E nisso o tempo vai se dilatar, ou seja, a nossa percepção de que o tempo não vai estar passando. Então não adianta ficar olhando no relógio, no celular, torcendo para que o tempo passe mais rápido. O efeito vai ser o contrário, vai parecer que o tempo não está passando. Então isso significa que se eu não tenho atividade para direcionar minha atenção, ou então se eu direciono a minha atenção para atividades muito passivas, ou que não exigem muitos recursos atencionais, tipo ficar no sofá olhando o relógio, o resultado é que a percepção do tempo está passando muito devagar. Por outro lado, quando a atenção é direcionada em outra atividade, o portão vai se fechar e interrompe o fluxo dessas passagens do oscilador. Então, por essa razão, quando estamos concentrados em uma atividade, o tempo vai se comprimir e vamos perceber que, como se tivesse voado, passado muito rápido. Então, isso aí acontece porque a gente seleciona mais esse fechamento do portão, porque a gente está concentrado em uma atividade, né? Não é como se a gente concentrasse e fechar o portão, mas o modelo explica que quando percebemos outras coisas, outras atividades, esse portão se fecha. Então, pelo que a gente falou até agora, vê se vocês concordam comigo. Dá pra gente concluir que, além da atenção, a memória também é muito importante para nossa percepção da passagem de tempo, não é? Exatamente, porque a gente só consegue comparar os fluxos de tempo, né, pelo que a gente já experienciou, né, que está registrado na nossa memória de longo prazo e o que está temporariamente ali na nossa memória de trabalho. Isso aí. Isso fica ainda mais óbvio quando vemos as tarefas experimentais utilizadas nas pesquisas para a gente estudar a percepção da passagem de tempo. A gente pode dizer aqui que existem muitas tarefas diferentes, mas elas são classificadas em duas principais categorias, sendo elas as tarefas retrospectivas, ou também chamadas de implícitas,
e as tarefas prospectivas, ou também chamadas de explícitas. Nas tarefas retrospectivas, o participante, o voluntário que está ali na pesquisa, ele não sabe que vai estimar a passagem do tempo. Ou seja, a sua resposta vai depender da sua memória de longo prazo, já que ele vai ter que usar algum tipo de referência já experienciada em algum momento na vida dele no passado. Já nas tarefas prospectivas, o voluntário sabe muito bem, ele foi instruído de que ele fará estimativas temporais, o que vai fazer com que ele direcione a sua atenção para o tempo transcorrido durante a tarefa naquele tempo presente que ele está. Então, para diferenciar isso, é só lembrar da retrospectiva 2021, por exemplo. Quando você olha para o passado. Isso. E para você que ficou curioso e quer saber mais sobre como são feitas essas tarefas de percepção de tempo e também sobre os modelos explicativos, a gente deixa referência aqui do Bernardino Colaboradores de 2020. É Science. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a relação entre a atenção e a percepção da passagem de tempo. E não tem como a gente falar de atenção sem falar das tarefas executivas. As tarefas executivas são, por exemplo, planejar o nosso dia, resolver problemas dos mais fáceis ou dos mais difíceis, seguir uma receita para fazer um bolo, fazer uma prova, escrever um trabalho e tantas outras tarefas que exigem a simulação de possibilidades, de estratégias e planos, em que nós precisamos ter atenção disponíveis para essas ações. E principalmente utilizar as nossas ideias de noção do tempo para controlar e coordenar tudo. Então, podemos dizer que quando temos que realizar esse tipo de tarefas, fazemos uma espécie de viagem mental, que em termos técnicos podemos denominar de cronestesia. A gente viaja no tempo passado para relembrar o que queremos, o que fizemos, planejamos anteriormente, reconstruindo eventos que já aconteceram. A gente também pode viajar para o futuro, pensando no que ainda queremos fazer, quais são os nossos objetivos, metas e desejos e possibilidades de cenários futuros. Juntamente com essa viagem, o ato de prestar atenção, deixar a atenção disponível no decorrer do tempo presente e o controle executivo, que é quando a gente controla essas tarefas executivas, são fatores extremamente importantes para regular o nosso comportamento. Então essas tarefas de função executiva, elas vão ter algumas divisões, né? A gente pode pensar em outras funções cognitivas, como a memória, que a gente divide em memória de longo prazo, memória operacional, ou atenção, que tem algumas divisões como atenção dividida, atenção sustentada, tem outras divisões de atenção, né? Mas as funções executivas também vão ser divididas em alguns tipos. Isso é descrito por Miyake e alguns colaboradores, né, num estudo feito no ano 2000, e são 3 tipos, né? O primeiro é a alternância de atenção, que é o processo quando a gente troca o foco de atenção entre várias tarefas que a gente está fazendo. Essa alternância de atenção também vai estar ligada com a memória de trabalho. A segunda divisão é a atualização, que é o processo em que acompanhamos a atualização de informações, que também é ligada à memória de trabalho e à flexibilidade cognitiva, que a gente já explicou em outro episódio. E o terceiro é o controle inibitório, que é o processo relacionado à capacidade de resistir às distrações e adiar uma gratificação ou recompensa. Então, eu deixar de fazer algum comportamento, emitir algum comportamento, justamente para ter uma recompensa futura. Mas como a percepção de tempo está relacionada com essas funções? Scott Brown e seus colaboradores em 2013 realizaram um estudo para responder essa pergunta. Eles realizaram 3 experimentos, cada um com uma tarefa executiva específica, sendo elas a alternância da atenção, atualização e controle inibitório. O mesmo grupo de voluntários da pesquisa realizou as 3 tarefas e foi solicitado que eles compartilhassem a atenção deles entre a passagem de tempo e as tarefas executivas. Então foi tipo assim, eu vou chegar aqui no Pedro e falar, olha Pedro, vou te dar uma tarefa e você vai ter que designar 75% da sua atenção para a tarefa e 25% da sua atenção para a percepção da passagem de tempo. E depois eu quero que você troque 25% para a tarefa, 75% para a passagem de tempo. E a terceira
situação foi de dividir igualmente 50% da atenção para a percepção do tempo e 50% para a tarefa executiva. Com esses experimentos, eles tiveram uns resultados bem interessantes. Eles conseguiram mostrar que quanto mais a atenção era alocada para a passagem do tempo, maior foi o tempo percebido. Ou seja, o tempo passou mais devagar e pior foi o desempenho nas tarefas executivas, que envolvem bastante a memória de trabalho, além da própria atenção. Isso pode sugerir que a percepção de tempo depende dos mesmos recursos que dão suporte às tarefas executivas, principalmente a atenção e a memória, como a gente já tem falado aqui na nossa conversa. A gente pode perceber isso facilmente em nosso próprio cotidiano. Eu tenho um exemplo bem engraçado. Assim, sou eu, não sei se eu tô sozinha nessa. Mas tipo, eu ligo o micro-ondas pra esquentar a comida e no tempo que eu deixo ali eu vou fazer alguma coisa correndo pra ver se aquele tempo passa mais rápido. E... Pior que eu faço isso pensando que eu tô perdendo tempo se eu ficar esperando o micro-ondas. Então tem que fazer alguma atividade pra não perder tempo. Pois é. Eu gosto de ver o prato girar. Mas você vai estar direcionando a sua atenção para determinado objeto. Você não vai estar percebendo o tempo passar nesse momento. Exatamente. E assim como esse exemplo, a gente tem vários outros e a gente deixa essa tarefa aí para vocês pensarem, refletirem sobre essas situações. Beleza, até agora a gente falou sobre como as funções executivas, a atenção, a memória afetam, né, a percepção da passagem do tempo. Foi isso que a gente fez até agora. Mas existem, né, outras coisas, né, que também afetam essa percepção. E uma delas é a emoção, né? A emoção ela vai afetar aquela questão do modelo do relógio oscilador-acumulador. Então, né, antes da gente falar sobre os estudos envolvendo emoção e passagem do tempo, a gente precisa esclarecer antes que a emoção, em termos experimentais, ela é composta a partir de duas dimensões. A valência, né? Então, se um estímulo ou um evento ele é positivo ou negativo, ou seja, se ele é agradável ou desagradável à pessoa, e também o nível do alerta, que é, né, o nível da excitação fisiológica. Ele pode ser alto, né, ou pode ser baixo, ou seja, ele pode provocar um estado de tensão ou pode provocar um estado de relaxamento. Então, por exemplo, uma cena de um bebê bocejando, ele vai induzir uma emoção muito positiva, né, muito agradável, e um baixo nível de alerta, você vai ficar relaxado. Agora, né, de outra maneira, uma imagem de sexo explícito, por exemplo, ela vai induzir uma emoção positiva e agradável, mas vai ter um nível, né, muito alto de alerta, né, um nível de tensão. Então, tanto a valência quanto o nível de alerta, eles estão associados à quantidade de pulsos que são emitidos pelo oscilador e enviados ao acumulador. Então, né, a gente pode falar que os estímulos emocionais eles vão produzir mais pulsos em comparação com estímulos não emocionais e vão estar, né, associados à maior duração percebida da passagem do tempo. Então, o que isso quer dizer, né? A gente tem essa impressão de que o tempo está se arrastando, está se passando de forma mais lenta. Além disso, né, essa distorção do tempo, né, da questão de o tempo passar mais rápido ou mais devagar, ela é percebida, né, ela é chamada de dilatação do tempo. E ela é experimentada, né, tipo, todo mundo sente ela no dia a dia, né, esse tempo tá passando rápido. Ou essa aula não acaba nunca. Essa aula não acaba nunca, por exemplo. Então, né, essa sensação de que o tempo ele não passa em contextos desagradáveis é justamente isso, né, que a gente vem comentando. Então, né, quem nunca esteve já, né, numa aula ou numa reunião muito chata de trabalho, né, que o tempo não passa de jeito nenhum. Então, né, a gente costuma ouvir relatos de acidente de carro ou de assalto que as pessoas vão falar, né, que aconteceu de câmera lenta, por exemplo, né? Nossa, demorou a vida inteira, né? Por quê? Porque tem uma carga emocional, né, muito alta nessas situações. Então, né, envolvem também uma valência negativa e um nível de alerta alto. Ou seja, a carga emocional é muito grande, a valência, né, é muito desagradável, muito negativa e você fica tenso, você fica muito alerta nessas situações, né? Então, né, por outro lado,
em situações emocionais positivas, né, de nível de alerta baixo, a gente pode observar essa compressão do tempo, né? Ou seja, a gente vê, nossa, o tempo tá voando, nem vi o tempo passar, né? Tipo, quando você tá se divertindo, fazendo alguma coisa alegre que você gosta. Então, agora, ouvindo, né, a gente no podcast, o tempo tá passando muito rápido, tá passando devagar. Como que tá acontecendo aí pra vocês? Então até agora a gente falou das duas dimensões das emoções, né? Tanto a valência, se a emoção é positiva ou negativa, e o nível de alerta, se ela vai deixar a gente relaxado ou tenso. Só que quando a gente pensa em emoções, é possível pensar também em outras como a raiva, o nojo. São as emoções básicas que a gente já discutiu em alguns outros episódios, vamos discutir em outros pra frente. E fica a pergunta, essas outras emoções também influenciam na nossa percepção de tempo? Tipo nojo? Um exemplo. Pode ser. Então, né, essa foi uma pergunta, na verdade, que foi realizada por Grondin, né, e seus colaboradores no ano de 2014. Foi basicamente um estudo, né, que foi composto por 3 experimentos com diferentes métodos de apresentação de imagens. Então, os participantes eles deveriam comparar a duração de apresentação de 3 tipos diferentes de imagens. A primeira seria faces com expressão neutra, né? A segunda seria faces com expressão de nojo, né? Então, a terceira seria um negócio, né, mais além, né? Que seriam corpos mutilados. Então, né, a gente pode falar que isso também provoca certamente uma reação de nojo, né? Agora, qual comitê de ética que aprovou isso? Isso aí fica um questionamento, né? Mas, né, os resultados dessa pesquisa mostraram que os participantes consideraram a duração da exposição de fotos de mutilações como mais longa em relação às fotos de faces expressando nojo e de faces com expressão neutra, né? Isso em todos os 3 experimentos. Eu acho que a gente pensando um pouco, isso seria o esperado, né, do estudo. Então, né, você deve imaginar que as fotos dos corpos mutilados elas vão certamente causar, né, uma resposta emocional mais intensa nos participantes. O que a gente falou do nível de alerta. Isso, eles vão ficar mais tensos, né, porque eles possuem, né, esse nível de alerta maior em comparação com as outras imagens. Então, esse resultado ele é muito coerente com aquele modelo do oscilador acumulador, porque os estímulos com alta relevância, né, biológica, principalmente de valência negativa e de nível de alerta muito alto, eles produzem um aumento no número de pulsos que é emitido por oscilador. Então isso afeta a percepção do tempo. Ele faz com que o tempo seja percebido como está passando de uma maneira mais devagar e a duração dos estímulos sendo estimulada, né, como muito mais longa. Você que gosta de evolução, a gente pode pensar que faz muito mais sentido, né, eu me preparar e perceber como mais lento um evento ameaçador do que algo que eu estou aproveitando. Exatamente. Mas será que foram utilizados só estímulos visuais, né, para fazer esses estudos sobre a percepção de tempo e da emoção? Então a resposta para isso é que não, né? A gente pode ver o efeito da emoção sobre a percepção de tempo, né, investigado a partir de diferentes sistemas e de modalidades sensoriais. Por exemplo, tem estudos que mostram que quanto mais intensa é a sensação dolorosa, né, maior é a sensação de que o tempo passa mais devagar. Ou seja, né, quanto mais os pesquisadores iam lá e utilizavam estímulos elétricos ou térmicos para induzir dor, né? Cadê o comitê de ética? Cadê o comitê de ética? Isso aí, se vocês quiserem mais informações sobre esses estudos, vejam nas nossas referências, né, deixadas nas redes sociais, o estudo de Piovesan e colaboradores em 2019. Então, né, a gente voltando um pouco à questão da dor, acho que todo mundo já passou, né, por essa experiência, né? Quando a gente tá com dor, parece que tudo vai durar uma eternidade. Mas a gente pode falar, por exemplo, da cólica, né? Quando você sente cólica, Juliana? Assim, é uma situação bem desagradável, pra falar o mínimo. De valência muito negativa. Mas você tava falando aqui, me veio uma memória mais recente. Hoje eu fui tomar a vacina da gripe. E assim, eu não suporto a injeção. Eu já vejo a injeção e já sinto dor. E é questão de segundos, né? Quando a pessoa aplica a injeção na gente.
Pra mim, a partir do momento que ela foi colocando assim a injeção, vem em câmera lenta, entrando no músculo, eu senti cada fibra minha rasgando, como se durasse uma eternidade. E Você teve uma experiência assim, sinestésica? Nossa, total. Senti arder, a dor horrível. Foi uma eternidade. Depois, quando eu saí, vi que não passei nem 30 segundos pra tomar a vacina. Parecido com o que a gente já conversou sobre os estímulos visuais com relação à nossa percepção de tempo, Daniel Vouyer e Emily Hemongreath fizeram um estudo em 2015 com estímulos sonoros, que tinham conteúdo neutro e emocional. Eu quero só comentar rapidinho aqui com vocês os resultados que eles encontraram. Eles viram que a duração dos estímulos com conteúdo emocional foi estimada de maneira mais certa, mais acurada, em comparação com os estímulos neutros. Mas aí, isso não é o contrário do que seria esperado, já que os estímulos emocionais não causam distorções na nossa percepção de tempo? Os autores explicaram esses resultados enfatizando o papel da atenção na percepção de tempo. Ou seja, os estímulos emocionais, principalmente a raiva, que foi um dos tipos, eles fizeram com que a atenção fosse direcionada para outros aspectos da experiência, o que teria ajudado na acurácia, na certeza das estimativas que eles estavam fazendo sobre o tempo. É como se os participantes tivessem tentado se distrair daquele conteúdo emocional e sua atenção ficou dedicada para estimar o tempo. A gente pode pensar também que talvez os estímulos sonoros tenham uma capacidade inferior para mobilizar emoções em comparação com estímulos de outras modalidades sensoriais. Para além disso, a gente pode ver aqui duas questões importantes no estudo da percepção do tempo, de maneira geral, né? A primeira é a dificuldade em separar os efeitos da atenção e da emoção, principalmente do nível de alerta nesse tipo de estudo. E, em segundo lugar, o problema que o modelo oscilador-acumulador tem para explicar todos os resultados encontrados na literatura. Daí vem as críticas que já comentamos. E os estímulos olfativos? Como que a gente pode fazer a relação com a nossa percepção da passagem de tempo? Então, a gente pode falar que é uma questão interessante, né? Porque, por exemplo, a gente tem vários cheiros, odores que fazem parte da nossa trajetória de vida, né? Que tem até um caráter nostálgico. Então, eu lembrar do arroz doce da minha infância, que era servido na cantina da escola Eurico Silva em São Jorge, é uma memória muito afetiva, né, pra mim. Então, será que de fato o odor, né, a percepção dos estímulos olfativos influencia na percepção do tempo? Foi isso, né, que o Milot e colaboradores investigaram, né, no artigo publicado em 2016. Nesse estudo em questão, né, os participantes eram expostos a um tipo de ácido que tem um odor muito desagradável, ou seja, uma valência muito negativa, e também tinha um grupo, né, um grupo controle que não era exposto a ácido nenhum, né, nenhum odor particular. A diferença é que existia dois experimentos. No primeiro experimento, essas pessoas elas eram expostas a esse odor com durações de intervalos de tempo inferior a 1 segundo. Já no segundo experimento, essa duração de tempo era maior, né? Ou seja, as pessoas eram expostas ao ácido, que tinha um cheiro muito desagradável, em um intervalo de tempo que durava, né, o superior a 1 segundo. O que foram os resultados? No primeiro, ocorreu, né, a compressão do tempo. Ou seja, quando as pessoas eram expostas menos tempos a um estímulo desagradável, o tempo passava de forma mais rápida. Mas os resultados do segundo experimento mostraram que o tempo se dilatava, ou seja, quando eles eram expostos de maneira mais prolongada, né, demoravam mais para sair daquele cheiro desagradável, o tempo passava, né, muito mais devagar. E como é que você explica esses resultados opostos? Cara, pode ser que isso, né, esteja principalmente do segundo experimento, que o tempo passa de uma maneira mais devagar, a gente pode explicar a partir do modelo oscilador-acumulador, né? Mas o que a gente explicaria os resultados do primeiro experimento? Porque a gente já sabe a questão dos pulsos, etc.
os autores, né, eles vão falar que tem a ver com a atenção, ou seja, né, uma função cognitiva. Então, a emoção desagradável do odor, ela levou ao direcionamento da atenção para o odor e não para a tarefa de estimar o tempo, né? Então, né, na lógica do modelo oscilador-acumulador, o portão ele se abriu, mas os pulsos foram para o acumulador e os participantes perceberam o tempo passando mais rápido. Então, segundo os autores desse estudo, esse processo ele ocorreria principalmente no início da exposição ao odor. Então, né, à medida que o tempo passa em situações com intervalos mais longos, acaba que os participantes eles vão se acostumar com o cheiro, né? Tem essa coisa, né, do corpo humano, a gente acaba se habituando a cheiros desagradáveis, porque se eu pegar e falar, Thiago, presta atenção nesse cheiro, por exemplo, você vai lembrar, mas aí se eu não falar nada sobre o cheiro, a gente vai habituar com ele, né, ao longo do tempo. Belo exemplo. Então, já que a gente está falando sobre emoções e percepção do tempo, será que alguém que sofre, né, com algum transtorno psicológico que vai envolver a desregulação emocional, essa pessoa também vai experimentar distorções temporais? Thiaguinho, explica pra gente. Então, pensando nos transtornos mentais, os que a gente mais ouve falar, né, é principalmente depressão e ansiedade. E de maneira geral, as evidências empíricas, elas indicam que as pessoas com altos níveis de depressão vão perceber o tempo como sendo mais devagar, ou seja, uma dilatação do tempo. Enquanto as pessoas com níveis de ansiedade muito altos vão perceber o tempo mais rápido, ou seja, uma compressão do tempo. Então é sugerido que a lentificação do tempo em pacientes com depressão é resultado de um menor número de pulsos emitidos pelo oscilador, de acordo com o modelo clássico. Já acontece o contrário nos pacientes com ansiedade. A aceleração no tempo vai se dever a um prejuízo atencional nessa população, que foi descrito em outros estudos cujas tarefas exigiam controle atencional. Então a gente pode discutir agora um pouco sobre a diferença que a psicologia faz entre ansiedade e medo. O medo é uma emoção que ela é de curta duração. Ela acontece quando algum estímulo é certo de que ele vai acontecer, é um perigo real e imediato. Então, por exemplo, quando a gente vê um animal perigoso na nossa frente, como uma cobra, se a gente vê que um acidente vai acontecer na nossa frente, então são estímulos que nos causam medo. Já uma exposição prolongada de pensamentos, principalmente de algo futuros que a gente não tem controle, não tem certeza sobre esses eventos, é o que gera o nosso sentimento de ansiedade. Então é algo incerto sobre o futuro que pode ou não acontecer. O medo é algo que com certeza vai acontecer. E será que essa distinção entre medo e ansiedade faz diferença na percepção da passagem do tempo? Então foi isso que a pesquisa do Sarigianides e colaboradores de 2020 fizeram. Eles quiseram responder essa pergunta. Então, em alguns participantes, eles induziram ansiedade, enquanto em outros eles induziram medo. De novo aí, cadê o comitê de ética desse povo? Tá desaparecido, deu perdido na faculdade. Mas o choque que eles induziam era um choque que não provocava dor, era algo que era suportável pelos participantes. De qualquer maneira, qual que era a distinção principal nesse estudo? No grupo que eles iriam eliciar a ansiedade, não era avisado quando o estímulo de choque iria acontecer, e era dado em momentos muito aleatórios. Então, se acontece em momento aleatório, é muito incerto quando isso vai acontecer, é muito provável que eu fique alerta o tempo todo para justamente me preparar para esse estímulo. Já no grupo de medo, eles avisavam muito explicitamente e com o intervalo de tempo que era previsível. Então, por exemplo, a cada 5 experimentos, um vai dar choque e ainda vou receber o aviso. Então, com certeza eu vou receber o choque naquele determinado momento. Então, eu consigo prestar mais atenção na tarefa de percepção de tempo do que se eu estivesse no grupo de ansiedade. Então, os resultados mostraram que não houve distorção temporal no grupo do medo. No entanto, no grupo de ansiedade, os participantes perceberam intervalos de tempo como mais curtos, ou seja, o tempo passou muito mais rápido. Um exemplo que a gente pode pensar é que para uma pessoa ansiosa que vai fazer o Enem, por exemplo, é uma prova que é bastante longa. Então, ela pode sentir que ainda tem muito tempo para fazer essa prova, quando na verdade esse tempo passou muito mais rápido para ela e o tempo já está acabando. Nos últimos 2 anos, só ressaltando que agora estamos em julho de 2022,
a gente passou por mudanças radicais em nossas vidas por conta da pandemia da Covid-19. Sem dúvida, uma dessas mudanças foi a nossa percepção da passagem de tempo. Vários estudos conduzidos em diversos países, como Brasil, Argentina, Inglaterra, França, entre vários outros, revelaram as grandes distorções temporais que experimentamos durante a pandemia. Para alguns, o tempo passou voando. Para outros, o tempo não passava. As mudanças repentinas que a pandemia causou em nossas vidas se encaixam no que chamamos de uma situação estressante, que é um estímulo de natureza aversiva e persistente, que provoca alterações psicofisiológicas. Essa situação se tornou especialmente estressante para nós por dois principais motivos. Primeiro, é o fato de que estamos acostumados a lidar com uma grande quantidade de informações e estamos constantemente nos movimentando e agindo sobre o ambiente. Nosso padrão comportamental como espécie humana é considerado exploratório. Nós gostamos da novidade e a agir e explorar o ambiente e é reforçador por si mesmo, pois fornece oportunidades de aprendizado. Ao passar mais tempo em casa, perdemos marcadores temporais externos que auxiliam a nossa orientação no tempo, como por exemplo, sair de casa para trabalhar, para estudar com claridade e já voltar no escuro, ter um horário padrão para fazer as refeições ou para os momentos de lazer. A gente pode pensar até no espaço. Para muitos de nós, o nosso quarto, o momento que a gente só queria relaxar e fazer coisas que a gente gosta, acabou sendo o nosso ambiente de estudo, que envolvia diversos fatores estressantes no meio. Acho que essa relação do claro e escuro, né, também é importante explorar, a questão das expedições da Antártica, né, que tem a questão do sol da meia-noite, por exemplo, no Polo Norte. Tem um youtuber que é o Chico Matos, que ele fala muito sobre isso, a questão de nunca ter uma noite, sabe? O sol nunca se pôr. Tem efeitos psicológicos muito loucos, assim. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, vejam também o artigo do Weissenhoff de 2022, que vai estar nas referências nas nossas redes. Tem o pessoal que vai para a estação espacial também, né? Que acontece em vários dias. Isso é, eles verem o sol e não verem mais num espaço de 24 horas. Que também é interessante estudar, algo parecido com o pessoal que vai para submarinos ou mesmo na expedição em Antártida. Muito doido isso. Mas e outros fatores, né, que tornam a pandemia estressante? Você pode falar mais algum, Thiago, pra gente? O outro que a gente pode falar é a redução do contato social. Inclusive, essa redução do contato social, a gente tem outro episódio para falar sobre o espaço interpessoal, mas esse aqui a gente pode falar novamente que nós somos uma espécie social interdependente. Então, isso é, o que eu faço vai afetar os outros e eles também vão me afetar. Então, naturalmente, é uma necessidade de estimulação por contato, que é independente de outras necessidades. Então, nessa direção, a pesquisa britânica feita por Ruth Ogden mostrou um artigo de 2021 que a sensação que o tempo estava passando muito devagar durante o segundo lockdown na Inglaterra estava associada a elevados níveis de depressão e grande insatisfação com as interações sociais. Uma pesquisa brasileira feita pelo André Cravo, que é professor da Universidade Federal do ABC, e por seus colaboradores em 2022, observaram a mesma lentidão na passagem do tempo associada a sentimentos de solidão e de falta de momentos positivos. Né? Agradáveis. E isso aconteceu principalmente no início da pandemia. Fica mais claro dessa vez, fica claro mais uma vez, o papel importante que as emoções têm em nossa experiência com o tempo. Mas e as pessoas que perceberam o tempo passando mais rápido? Qual que é a explicação? Então, uma pesquisadora argentina, a Brenla, e seus colaboradores, também nesse ano, 2022, encontraram que a percepção do tempo passar mais rápido ocorreu principalmente com as pessoas mais jovens e que se mantiveram fisicamente ativas. Então, pessoas que tiveram sua rotina alterada com a pandemia e que passaram a ter mais obrigações, cuidar da casa, dos filhos, além de trabalhar e estudar, por exemplo, sentiram o tempo passar mais rápido. Afinal, a quantidade de atividades novas e desafiadoras que exigem adaptação e, às vezes, aprendizagem, faz com que não sobre muito tempo para pensar no próprio tempo. É aquilo, né? Se a pessoa tem muita coisa para fazer, vários itens, ela não vai ficar preocupada com a passagem do tempo. Mas quando ela for lembrar desses momentos, ela vai ver que nossa, foi muita coisa e vai pensar que durou muito mais tempo. Mas isso acho que é um recorte importante, né? Sociológico, assim, principalmente
Hoje em dia que a gente faz muita coisa, né? Estuda, trabalha, enfim, é muita coisa pra gente fazer. O tempo parece que passa muito rápido e não sobra tempo pra fazer outras coisas, mas é isso mesmo. E no final a gente vai pensar, nossa, passou um tempo. Mas é isso aí, pessoal. Esse podcast, no final, né, ele passou rápido ou devagar pra vocês. A gente espera que o tempo tenha voado, né? Porque vai significar que vocês se distraíram, curtiram, né? Ouviram aí o que a gente teve para passar de informação para vocês, tiveram um momento muito, muito legal com a gente. Mas para além disso, né? Quando o tempo ele passa mais rápido, é mais provável também que quando você olha para trás, parece que vocês tenham vivido muito. Ou seja, aquilo que a gente falou, né? A gente acabou de falar, quando a gente faz muitas coisas, acaba que a atenção ela é voltada para essas coisas, né? Tipo, várias paradas que a gente vai vivendo. E aí parece que a gente viveu muito, né? Mas quando a gente estava fazendo essas coisas, a gente percebeu que não tinha tempo nenhum, porque há tanta coisa para fazer. Então, qual que é a mensagem final que a gente pode passar? O melhor jeito de usar o tempo é ao nosso favor. Então, se engajem, né, em atividades novas, diferentes, desafiadoras, e que principalmente sejam prazerosas e agradáveis, né? O lado bom da vida aí. Vão aí, façam novos laços sociais, estreitem os laços antigos, pois, né, assim cada dia vai passar mais rápido e vai deixar lembranças mais duradouras. Ou seja, esse paradoxo que é a vida humana. Gratidão por ficar aqui conosco e nos vemos na próxima. É isso aí, viajantes do tempo. Yes, Science!